Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Boa tarde, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, boa tarde a todos. João, ao vivo pela internet, nós vamos conversar com o candidato a vereador de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores, Leônidas Júnior. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. Boa tarde ao João, boa tarde a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Boa tarde ao povo de Teresina. E é isso. Bom, candidato, eu gostaria de iniciar a nossa entrevista falando das suas pretensões, caso eleito, quais devem ser os seus projetos voltados para a área da educação aqui da capital. Bom, primeiro agradecer o Sistema O Dia pela oportunidade, a gente debater propostas, que eu acho que isso que é o mais importante nessa eleição. Nós somos candidatos a primeira vez pelo Partido dos Trabalhadores e temos uma certa experiência, porque sou professor, tenho um mestrado em História, atualmente faço doutorado em História. O que nós estamos propondo para a educação é lutar pela garantia, dentro do orçamento municipal, de melhorias salariais e planos de carreira para os profissionais da educação. Uma vez que nós entendemos que não existe uma educação de qualidade, uma educação humanizada, sem profissionais capacitados e com condições de trabalho, além de uma remuneração digna. Então, isso para nós é fundamental, antes mesmo do que qualquer outra coisa que se queira falar sobre educação. Outro ponto, através das nossas emendas como vereador, a gente quer fortalecer as iniciativas de ensino integral em Teresina, que já é uma realidade, só que precisa ser expandida. Além disso, tem a questão das creches, que envolve tanto a questão da educação como a geração de emprego e renda. Muitas mães não têm onde deixar seus filhos, e com a creche, com construção de creche, a luta pela ampliação da política de construção de creche, destinação de recursos para as creches, a gente consegue uma política educacional mais eficaz, uma vez que a gente inicia uma vida educacional mais cedo, e cria esse laço afetivo da criança com o ambiente escolar. Candidato, boa tarde para você. A minha pergunta é relacionada à questão da regularização fundiária, inclusive nessa campanha, já vi que o senhor percorreu algumas invasões, vamos dizer assim, aqui na cidade de Teresina. O senhor tem acompanhado esse processo de urbanização, de crescimento urbano de Teresina? Quais são as suas propostas nesse setor que envolve, obviamente, a regularização fundiária, mas também a habitação, o acesso das pessoas à moradia e, claro, toda a infraestrutura que é necessária para que essas pessoas tenham dignidade no local em que vivem? Muito obrigado pela pergunta. Realmente nós temos percorrido algumas ocupações em Teresina e a questão fundiária nos preocupa bastante. Nós temos um caderno de propostas que a gente está colocando nas ruas, espalhando para as pessoas, onde no ponto social nós colocamos de maneira primordial aprovar uma lei de terras em Teresina. Não é possível a gente pensar uma capital onde a maioria de suas habitações não tem a posse definitiva da terra. É preciso hoje que os vereadores, nós enquanto candidatos e toda a sociedade civil pressione a prefeitura para que haja uma política de regularização fundiária. Hoje em dia isso não é tão caro. Com um drone, com algumas tecnologias, você consegue dar a solução para esse problema. A questão de Teresina é que Teresina tem crescido muito, principalmente para as áreas periféricas. A política habitacional em Teresina é um fracasso porque ela privilegia certos setores da sociedade, vamos dizer assim, algumas partes da cidade e outras são esquecidas. Isso faz com que as pessoas vão ocupar espaços onde esses espaços não têm a mínima estrutura possível. É nosso projeto também, para além disso, a gente lutar pela aprovação de um refis do IPTU em Teresina. Muitas pessoas têm questões problemáticas com IPTU, com água, com luz, justamente porque tem um péssimo serviço da prefeitura de saneamento, um péssimo serviço de iluminação, que envolve não só a prefeitura, mas a questão da Eletrobras, e essas pessoas às vezes deixam de pagar IPTU e não conseguem agilizar muitas coisas do terreno, como, por exemplo, até mesmo um financiamento bancário para melhorar a sua casa, ou até mesmo uma linha de crédito para uma reforma, ou para até mesmo uma venda, um financiamento na Caixa Econômica.
Então, assim, a política habitacional ela precisa ser encarada como um todo. A gente precisa primordialmente de um projeto de lei, que eu intitulo, estou colocando isso como Lei de Terras em Teresina, para que a gente viabilize a documentação das casas, né? E para a gente dar dignidade a essas pessoas que precisam de moradia. Gostaria de colocar um último questionamento aqui, candidato, no que diz respeito ao saneamento associado à drenagem aqui da cidade de Teresina. Estamos em dias chuvosos e algumas regiões praticamente já estão sofrendo esses efeitos de alagamentos, ou seja, falhas crônicas aqui no município de Teresina. O senhor tem um olhar especial para essa situação aqui da capital? Com certeza, como o senhor coloca, né, são falhas crônicas, né, já é de muito tempo. O que a gente precisa entender é que, o que eu sempre falo, o estado do Piauí como um todo tem, em média, 11 bilhões de orçamento para cuidar de 224 municípios, enquanto somente a capital tem um orçamento de 3,5 bilhões. Se a gente tirar o que é custeio, o que é salário, manutenção da máquina, sobra ainda 650 milhões por ano de investimento. Infelizmente, esse investimento não está indo para essas áreas, construção de galerias, saneamento básico. Lembrando que, constitucionalmente, o saneamento é responsabilidade do município, né? Responsabilidade primeira do município. Então, assim, a nossa luta será, dentro da Câmara Municipal, na hora de debater o planejamento e o orçamento municipal, lutar pela construção de galerias, lutar pela construção de redes de tratamento de esgoto, né, em parceria com aqui a Água de Teresina, que já está praticamente fazendo o trabalho que deveria ser feito pela Prefeitura, mas é necessário que também seja mapeado as áreas de risco. Né? Não é possível que a gente tenha toda vez uma ingrata surpresa na hora que chove. Nós não estávamos esperando essa chuva. Né? A chuva veio e trouxe a ingrata surpresa, que a gente sabe que não é surpresa. A gente sabe que se chover vai ter problema por uma ausência de investimento público durante anos e anos de administração tucana na capital. Muito obrigado pela participação, pela conversa aqui ao vivo conosco. Vereador, candidato a vereador, na verdade, Leônidas Júnior, do Partido dos Trabalhadores. Uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Boa tarde, muito obrigado e tamo junto. Tá certo. Um abraço, candidato. Até mais. Então, João Magalhães, é uma pauta realmente que precisa ser muito discutida, essa da drenagem. Por quê? A chuva não é problema, ela é bem-vinda. Nós queremos e precisamos de chuva, mas os problemas realmente relacionados à drenagem precisam ser enfrentados. Sem dúvida nenhuma, até porque Teresina, historicamente, tem pontos de alagamentos que já são bastante conhecidos pela população. A população sabe que quando chove, há determinadas áreas de Teresina que vão ofertar, inclusive, riscos, né, para motoristas, enfim, para moradores, pessoas que residem naquelas regiões. Então é necessário, e a campanha é esse momento, de se discutir e cobrar dos candidatos os projetos, políticas públicas no sentido de solucionar esse problema da drenagem urbana. É claro que é um setor que demanda muitos investimentos quando se fala em obras de infraestrutura, como nessa área da drenagem. A gente sempre fala de muitos recursos, porque realmente são obras de engenharia que demandam valores bastante altos, mas são necessários e, sem dúvida nenhuma, a população precisa ter a certeza que, apesar que com a chegada das chuvas, elas não vão enfrentar tantos riscos e correr o risco, inclusive, de ter bastante prejuízos por conta desses pontos de alagamento na capital. Bom, João, nós temos ouvido os candidatos a prefeito de Teresina, dia a dia, sempre temos procurado manter esse contato para informar da melhor maneira possível o eleitor, o que está decidido, que continua acompanhando seu candidato de preferência, ou indeciso, que quer ainda fazer uma opção mais agradável para si. E olha, cobrado por atos da atual gestão, o candidato a prefeito Kleber Montezuma, do PSDB, avalia a reta final de campanha rumo ao primeiro turno do pleito da capital. Vamos ouvi-lo. Bom, professor, como tem sido essa reta final de campanha? Intensa, porque nós precisamos dialogar com a população. E estamos fazendo isso através de vários meios. A televisão, o rádio, estamos fazendo pequenas reuniões
estamos fazendo caminhadas pelos bairros e também fazendo carreatas pela Teresina, que é a Teresina que nós queremos governar a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então, a gente tem que dialogar, apresentar nossas propostas, dizer ao povo o que vamos fazer. E é isso que o professor Kleber está fazendo e vou intensificar ainda mais, porque eu quero que a cidade saiba dos meus compromissos e do que virá nos próximos 4 anos com o prefeito Kleber. O prefeito Firmino Filho tem marcado uma presença forte, considerável na sua campanha. E, naturalmente, gestores são elogiados e criticados. Como tem sido estar ao lado do prefeito Firmino Filho nessa caminhada? É um ponto positivo para o professor Kleber Montezuma ter o apoio do prefeito Firmino Filho, assim como ter o apoio do ex-prefeito Silvio Mendes, do ex-prefeito Elmano e também do ex-prefeito Francisco Gerardo, entre outros. Isso é importante porque mostra que esses homens que já governaram a cidade, ou governam a cidade, no caso de Firmino, têm responsabilidade e querem ver a cidade continuando a avançar. E o professor Kleber é quem pode dar essa garantia de que a cidade vai continuar avançando, seguindo em frente com novas conquistas para a população e para o povo. De que forma a área da educação, tão bem divulgada pela prefeitura, que teve resultados expressivos na sua gestão, pode melhorar? O senhor reconhece que avanços são necessários? Tudo na vida pode melhorar. Na saúde, na assistência social, mobilidade urbana, mesmo na educação, que a de Teresina é a melhor dentre todas as 27 capitais brasileiras. Pode melhorar. E com o professor Kleber, prefeito, vai melhorar ainda mais. Por exemplo, como secretário, eu implantei 32 escolas em tempo integral. Como prefeito, eu vou dobrar esse número de escolas em tempo integral. Como secretário, nós conquistamos um espaço para 25 mil crianças na educação infantil. O professor Kleber prefeito vai aumentar ainda mais o número de vagas para crianças na educação infantil. Então, avanços são necessários e avanços vão acontecer. Em outras áreas, que tipo de prioridades o senhor assume nesse momento como candidato? Na área da saúde que Teresina mostrou muita responsabilidade no combate a essa pandemia do coronavírus. Muitas famílias tiveram entes que foram a óbitos. Mas nós conquistamos outras vidas e muitas outras vidas pelo nosso sistema de saúde. E nós vamos fortalecer ainda mais o sistema de saúde. A unidade básica de saúde, muitas delas vão começar a funcionar no período noturno. Outras unidades básicas de saúde nos bairros vão funcionar também aos finais de semana. Teremos o Hospital da Mulher e teremos também o Hospital da Criança. Então, a área da saúde ela terá todo esse reforço para atender ainda mais e melhor a nossa gente. E colocaremos em Teresina um conjunto de obras com R$1 bilhão para não só fazer novas pontes, viadutos, praças, escolas, creches, mas também para gerar emprego e renda para milhares de teresinenses que precisam trabalhar. É a primeira vez que o senhor é candidato a prefeito de Teresina e as últimas pesquisas mostram que o senhor é o candidato que mais cresce. Como é que o senhor recebe esse resultado? Esse resultado das pesquisas são interessantes porque quando eu estava lá embaixo eu nunca reclamei, agora que eu estou em cima também não reclamo e a minha pesquisa mesmo é a pesquisa do contato direto com a população e isso eu estou sentindo quando vou para as ruas, nas caminhadas, nas carreatas, quando vou para as reuniões e eu estou também recebendo muitas mensagens de populares falando do nosso programa, do que nós vamos fazer pela cidade, e isso demonstra que há um entendimento entre a atual gestão com a cidade de Teresina e mostra que o teresinense sempre quer o melhor para a cidade. E nesse momento, Teresina vai escolher o melhor. E o professor Kleber está aqui colocando um nome, a capacidade de trabalho para fazer a cidade continuar avançando. Pois bem, João Magalhães, sua análise dessas propostas defendidas pelo discurso adotado aí pelo professor Kleber Montezuma, do PSDB. Eliezer, é interessante a gente destacar que quem é o candidato da atual gestão, ele traz para esse processo eleitoral bônus e ônus. Então ele já começa com um desafio diferente. Enquanto quem está na oposição tem a liberdade de fazer críticas para todos os lados, quem está no poder tem que assumir a responsabilidade de defender o que vem sendo executado pela atual gestão. É esse um grande desafio de Kleber Montezuma. Se, por um lado,
A gente sabe que Teresina, como ficou bem claro, inclusive nessa conversa que você teve com o Kleber Montezuma, tem índices positivos na área da educação, na área da saúde, na questão social também. Há outras áreas em que os problemas realmente persistem na capital e cabe ao candidato da situação esclarecer também o porquê que até hoje Teresina sofre, como a própria questão da drenagem urbana, que a gente comentou agora há pouco, além da própria questão do transporte público coletivo, que é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para Teresina e que envolve diretamente a vida de todos os teresinenses, não só daqueles usuários do transporte coletivo, quanto também na questão da mobilidade, todos os motoristas, enfim. Então, quem assume a postura de candidato da situação precisa lidar com este problema, com este cenário. Obviamente também tem um grande benefício também a questão da máquina pública. Afinal de contas, quem é o candidato da situação já começa aí tendo um verdadeiro batalhão de candidatos a vereadores, de lideranças comunitárias nas regiões da cidade, nos bairros, nos povoados, que obviamente vão defender a manutenção desse mesmo projeto que está em execução pela Prefeitura. Então, é uma característica que difere a estratégia do candidato da situação dos demais que são opositores, portanto, podem apontar defeitos para tudo enquanto é lado, enquanto que, obviamente, também não vão poder ter as condições de dizer o que já fizeram na gestão do município. E para aquecer esse debate, vamos dar voz agora a um dos opositores. O candidato do PT, Fábio Novo, tem pedido mais empenho dos candidatos a vereador da coligação para assim contar com um resultado mais satisfatório nas urnas. Vamos conferir. O senhor pediu uma maior mobilização dos candidatos a vereador do seu partido. Qual a importância disso na reta final agora da campanha? É muito importante para afirmar o voto, é muito importante para fazer o trabalho de conscientização, de dar um voto limpo, porque nesse momento a gente enfrenta uma máquina muito poderosa, que é a máquina da prefeitura, que está muito azeitada e sendo usada para transformar isso em votos para o candidato oficial. O senhor acredita que podem ter surpresas no resultado da eleição? Eu acredito, sim. Eu tenho andado e vejo em Teresina um sentimento de renovação muito forte. Estou vindo agora do mercado central, mercado totalmente abandonado, onde Teresina praticamente nasceu. É um mercado que há muito tempo se promete uma reforma e com todos os permissionários e feirantes que você conversa, você sente o clima das pessoas de querer renovar, de não acreditar mais nas promessas da prefeitura, que ao longo desses 40 anos nunca conseguiu fazer uma reforma decente no mercado central de Teresina. O senhor acredita que a forma como o prefeito Firmino Filho reagiu à pandemia administrativamente pode pesar negativo para o candidato que ele apoia? Acho que investiram mal os recursos da Covid. Eu teria usado os recursos, em vez de fazer hospitais de campanha, para reestruturar os hospitais de bairros. Hoje nós temos hospitais muito sucateados. Dou o exemplo aqui do Hospital do Matadouro. Se nós tivéssemos investido essa quantidade de milhões que veio, reestruturando, por exemplo, o Hospital do Matadouro, lá poderia atender os pacientes da Covid e ficaria como legado pós-Covid, para fazermos mais cirurgias. A mesma coisa tem nos outros hospitais de bairro. São hospitais carentes de equipamentos e de material humano. O Estado fez isso, aproveitou os recursos da Covid e ampliou o número de leitos no Getúlio Vargas, no Natan Portela. Se você vê, o Natan Portela está ficando novo, o Hospital Infantil está ficando praticamente um novo hospital. Então, isso é um legado que fica pós-pandemia para que você possa melhorar e também avançar na quantidade de cirurgias. Hoje, Teresina tem uma fila de mais de 80 mil pessoas esperando uma cirurgia ou uma consulta. Que alianças partidárias o PT pretende fazer em um provável segundo turno aqui na capital? Bom, primeiro, chegar no segundo turno. Chegando no segundo turno, eu acho que a gente tem que criar um time da mudança, de quem realmente deseja uma Teresina melhor. O que nós vamos colocar aqui? Precisa de uma mudança na cidade. A cidade não deu conta de resolver o problema do transporte. Choveu ontem em Teresina, uma chuva do Berrobró, em vários pontos da cidade, alagou. Não tem condição hoje da cidade, em 40 anos, dar uma simples consulta para a população. Então, eu acredito que tem que ter uma mudança na cidade.
Então, João Magalhães, esse discurso de renovação que não é só do candidato Fábio Novo, mas da oposição de uma maneira geral, você acredita que ele tem sido absorvido ou ele realmente está ali equilibrado com o discurso de continuidade apresentado pelo candidato da prefeitura? É essa grande disputa que a gente pode citar nesse processo eleitoral. Sem dúvida nenhuma, a força, né, vamos dizer assim, das lideranças que compõem o atual grupo que comanda a prefeitura, ela tem ficado numa situação praticamente de igualdade com a oposição aqui em Teresina. É claro que Fábio Novo também, utilizando até uma estratégia política, utilizando o próprio sobrenome, obviamente, tenta sempre utilizar esse termo, né, de novo, de que Teresina que é o novo, sem dúvida nenhuma, numa estratégia político-eleitoral, onde ele tenta, sem dúvida nenhuma, angariar mais votos e, claro, propagar o seu nome para a população teresinense, até porque é bom lembrar que, apesar de deputado, de já ter sido secretário de Estado, é uma conjuntura diferente. Uma eleição majoritária, ela é um cenário diferente. Normalmente, quando você disputa eleições proporcionais, como o deputado Fábio Novo sempre fez, de deputado estadual, você não alcança toda a população de uma cidade, até porque disputa uma eleição estadual, você tem que percorrer Teresina, mas também todo o interior do estado. Então é mais um desafio para o deputado Fábio Novo, sem dúvida nenhuma, tentar, inclusive, ser conhecido pela população teresinense. Até porque, apesar ele estar no seu terceiro mandato, o fato de nunca ter disputado uma eleição majoritária aqui na capital faz com que parte significativa da população realmente ainda não tenha conhecimento da sua atuação política, por isso que ele se utiliza muito também dessa estratégia do novo em seu sobrenome para tentar aí ficar mais conhecido e, claro, propagar suas ideias e seus projetos, as suas propostas de campanha aqui na disputa pela Prefeitura da capital. Bom, João, eu gostaria que a gente detalhasse aqui a agenda do governador Wellington Dias, a última agenda em Brasília. Ele esteve com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e também com representantes do Ministério da Economia, para tratar o que, João Magalhães? Olha, Eliezer, essa agenda do governador Wellington Dias em Brasília, ela foi bastante administrativa e tratou pontos importantes, tanto para a área econômica, quanto para a questão da saúde. Junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outros governadores, eles focaram na questão de um plano de imunização da população. A gente sabe que há as discussões em torno da vacina para a Covid-19, há toda aquela polêmica num cenário nacional, e os governadores têm demonstrado uma certa preocupação com isso. E ontem, os governadores foram até o parlamento pedir que os presidentes da Câmara e do Senado dialoguem com o governo federal no sentido de garantir a compra e a distribuição da primeira vacina que for aprovada pelas agências de controle sanitário. Então, independentemente se a vacina for de tecnologia chinesa, americana, europeia, enfim, o que os governadores querem é que a primeira vacina que seja aprovada pela Anvisa, pelas agências de controle sanitário, ela seja comprada e disponibilizada para a população. Os governadores também temem que ao governo federal, à medida que o governo federal não protagoniza esse processo, isso faça com que surja uma espécie de guerra entre os estados, cada estado querendo comprar a vacina, e o que pode prejudicar a população. Então, o que os governadores querem é que o parlamento converse com o governo federal para que o Ministério da Saúde, que já faz campanha de vacinação contra várias doenças, assuma esse protagonismo e diga, não, nós vamos efetuar a compra da primeira vacina e vamos cuidar de toda a organização para a distribuição e garantir, assim, a imunização da população brasileira. Já na área econômica, as principais pautas do encontro dos governadores com representantes do Ministério da Economia trata sobre a questão da Lei Candir, que, na verdade, é uma lei que garante uma compensação financeira da União aos estados por conta da isenção fiscal de ICMS na venda de produtos para exportação. Para ficar de uma forma mais clara, é mais ou menos o seguinte, Eliezer: os produtos que são enviados para exportação,
não há cobrança de ICMS. Então, por conta disso, os estados deixam de arrecadar e eles devem receber uma contrapartida do governo federal, que é uma compensação financeira. O que se discute hoje são as regras, né? O que é que vai normatizar quanto cada estado tem direito, como é que vai ser essa divisão. Então, os governadores, acompanhados lá dos seus secretários de Fazenda, foram discutir isso com o Ministério da Economia e, claro, aproveitaram também a conversa com os presidentes da Câmara e do Senado. Sim, muito bem, João Magalhães, obrigado pela sua participação. É claro, o assunto do momento, eleições 2020, reta final, mas não podemos deixar de lado pautas administrativas importantes como essa. O governador Wellington Dias, como presidente do consórcio de governadores do Nordeste, articulando aí junto ao governo federal a liberação mais breve possível de uma vacina. Isso está acima de questões políticas, ideológicas, a questão é de saúde pública. Então, aquilo que a ciência atestar segurança, que realmente seja distribuído da maneira mais ágil à população. Nós precisamos virar essa página da pandemia, retornarmos à nossa vida normal ou ao novo normal, como já se tem falado. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação hoje aqui e até a próxima oportunidade. Tudo bem, Eliezer. Uma boa tarde para você e uma boa tarde a todos. Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.